Uhum. Então, vamos começar, gente? O pessoal vai chegando. Eu quero dar boa noite a todos, mais uma vez, paz e bem. Muita alegria ter todos vocês aqui. Muito obrigada, Moema, pelo seu sim, irmã Inês. Muito obrigada. Então, eu quero começar, vou me apresentar a equipe, para quem não nos conhece, né? Eu sou Lucelena Milangur, estou coordenadora do capítulo, né? E junto comigo, na equipe de coordenação, a gente tem o Adilson, o André Gonçalves, vai levantando a mãozinha aí, gente. O Francisco Moreno, o Francisco Surian, o Frei André, irmã Claudenice e a Valéria Martins, né? Então, todos nós estamos juntos nessa. E o que é o capítulo? O capítulo, ele é uma organização do movimento Laudato Si, e ele é formado por fiéis, né, que mensalmente se reúnem para refletir, orar, agir, evangelizar em prol da vida, da criação e da casa comum, né? Então, o capítulo existe em vários estados aqui do Brasil e também em vários países, tá? Todos com o mesmo intuito, comprometidos com a transformação, com a conversão ecológica, cultivando a fé e a espiritualidade, inspirados na palavra de Deus, Laudato Si, Fratelli Tutti, Laudato Deus. Então, quem tiver interesse de nos acompanhar no grupo de WhatsApp, eu peço a gentileza que ponha seu número de telefone no chat, né, que põe que quer participar do grupo de WhatsApp, seu nome completo, a cidade, estado, e se pertence a alguma pastoral. Aí depois a gente insere. E a gente também vai colocar no chat o link do nosso site, para que vocês possam visitar, conhecer, tá? Então, como eu disse, o capítulo Laudato Si é ligado ao movimento Laudato Si, né? E ele está em outros países, né? Então, a gente vai manifestar aqui a nossa indignação e repúdio ao assassinato de um líder comunitário, Juan Lopes, tá? Que ocorreu dia 14 agora de setembro, em Tocoa, Honduras, né? O Juan era membro ativo, né, da REMAN, que é Rede Eclesial de Ecologia Mesoamericana, integrante da Comissão de Educação e Espiritualidade Ecológica, e era um reconhecido líder religioso das SEBs de Honduras, e defendia o ambiente, né, os moradores, contra os projetos da mineração no lado norte do país. Dessa forma, a gente quer se solidarizar com a dor desses amigos, familiares, membros do Laudato Si, né, e pedir, né, que a justiça aconteça, né, que a morte não fique impune, tá? E também eu quero acrescentar que esse sentimento, né, se estende a todos aqui no Brasil também, que perderam sua vida pelo mesmo motivo que o Juan Lopes, né? Infelizmente, o Brasil, ele é um país muito agressivo, né? E tem causado a morte de muitos líderes ambientais, né? Como a gente já conhece. A gente já sabe da história de muitos, né? E, assim, eu convido que a gente faça junto a oração do Pai Nosso, né? Para que todos hajam sem violência,
e que aqueles que estão agindo com violência se arrependam, mudem seu pensamento destrutivo e que a justiça aconteça. Então, Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. A gente vai colocar no chat para vocês um documento que foi elaborado pelo Movimento Laudato Si, pelo REMAN, né? O link para vocês, quem quiser ler, já está lá no chat, o Adilson falou, né? Então, mais uma vez eu vou reforçar para vocês, quem quiser fazer perguntas, considerações, colocar no chat, tá bem? Então, agora eu vou passar a palavra para a nossa querida irmã Inês. Ela é franciscana, da Terceira Ordem Seráfica, 42 anos de consagração a Deus. Ela é recém-eleita coordenadora da Regional de São Paulo, pertencente à Conferência dos Religiosos do Brasil. E ela fará a nossa oração inicial. Mais uma vez, muito obrigada, irmã. Obrigada pelo convite, Lucelena. Estou aqui, assim, como franciscana, né, como amante da natureza e como amante da minha vida consagrada, e eu tenho a alegria de dizer a vocês, né, creio que tem muitos franciscanos aqui, nós estamos nas vésperas da festa das Chagas de São Francisco, São Francisco das Chagas, né, como assim é bem conhecido. Então, amanhã, toda a família franciscana celebra a festa das Chagas, e tem uma celebração especial esse ano, porque nós estamos celebrando 800 anos da estigmatização de São Francisco. Eu estou nessa família franciscana, mas a minha congregação herdou o nome Irmãs Franciscanas Seráficas. Então, diante desse nome que recebemos, né, nós celebramos o nosso carisma, fizemos a novena em fraternidade, fizemos o tríduo com alguns leigos, refletindo toda esse mistério da vida de Francisco de Assis, que tanto cuidou da natureza, né? E esse ano a nossa província teve como lema e tema, né, a força da estigmatização, identificando com o crucificado para tocar as chagas presente na criação. Então, creio que o tema que Moema vai refletir conosco, né, é uma grande chaga que a nossa natureza está enfrentando, né, a nossa casa comum. E para eu preparar essa oração, eu me baseei, né, não tinha como dizer não a Lucelena, por ser véspera da festa do carisma, por estarmos nessa dinâmica, né, de tocar as chagas presentes na criação, não tinha como dizer não. Então, eu fui lá nos documentos do Papa, nesse convite que ele faz a todas as pessoas de boa vontade, né? Ele lembra que nesse tempo da criação, a Mãe Terra está gritando, né? Está pedindo um socorro. E é preciso esperançar e agir com a criação. Que isso significa, né, caminhar juntos
na luta pela sobrevivência da casa comum. E é esse tema que Moema vai fazer com tanta propriedade, né? Então, olhei essas palavras do Papa, vi que ele se baseou, né, na carta de São Paulo, apóstolo aos Romanos. Então, é por aí que a oração nasceu e que a Luciana ou a Adilson vão compartilhar os slides para nós. E fiz assim, fiquei feliz, eu ia até colocar a oração que está na celebração, mas a Lucilena falou assim, não, vamos colocar a oração que a senhora fez, então vamos lá, né? Então, com a carta de Paulo apóstolo aos Romanos, 8, 19 a 25, nós queremos rezar, preparando assim a nossa mente, o nosso coração, todo o nosso ser, para refletir com Moema. Deus uno e trino, Criador de todas as coisas. A criação espera com impaciência a manifestação dos filhos de Deus. Ela está entregue ao poder do nada, não por sua própria vontade, mas por vontade daquele que a submeteu. Toda a criação abriga a esperança, pois ela também será liberta da escravidão, da corrupção, para participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Sabemos que a criação toda geme e sofre dores de parto. E não somente ela, mas também nós, que possuímos os primeiros frutos do Espírito, gememos no íntimo, esperando a doação, a libertação. Deus de bondade, queremos agir no cuidado com a Mãe Natureza. Que o vosso Espírito Criador nos ajude e nos encoraja a lutar contra todo tipo de egoísmo e ganância. Essa luta está em contínuo processo. Vivemos na esperança de conseguir a vitória final. Queremos que esse anseio seja universal e se expressa nos clamores da natureza e do homem. A natureza espera ser libertada do uso egoísta para ser partilhada e colocada a serviço de todos. Os homens esperam ser libertos de toda exploração e opressão que escravizam seus corpos, a fim de sempre mais se protegerem gratuitamente a serviço dos irmãos. É o clamor do Espírito que nos dirige e orientando-nos conforme a vontade de Deus a viver uma fé encarnada que sabe entrar na carne sofredora e esperançosa das pessoas. Queremos unir forças para construir, para repensar juntos a questão do poder humano. Ó Espírito Santo, dê a todos nós responsabilidade por uma ecologia humana e integral, pois esse é o caminho de salvação
da nossa casa comum. Com sua ajuda, queremos viver uma vida que se torne um canto de amor a Deus, à humanidade, com e para a criação. Amém. Amém. Boa reflexão, bom encontro com essa mulher maravilhosa que é Moema, né, que tem bastante sabedoria. Estamos aqui na presença do nosso Deus Trino, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então, agora eu vou chamar a nossa querida Moema, que é leiga, é professora da Ordem Franciscana Secular, é antropóloga, tem mestrado em Antropologia Social pelo Museu Nacional da UFRJ e doutora em Filosofia pela PUC, do Rio de Janeiro. É professora no Instituto Teológico Franciscano. Integra a coordenação da Rede Igrejas e Mineração, é assessora da Comissão Episcopal Pastoral Especial para Ecologia Integral e Mineração, CEEMs/CNBB, e integra a Coordenação Nacional do Serviço Interfranciscano de Justiça, Paz e Ecologia, Sinfrajup. Atua como assessora da Rede Eclesial Panamazônica, REPAM, tendo participado como auditora no Sínodo para a Amazônia. Então, muito obrigada, Moema, a palavra é sua. Muito obrigada, Lucilena, muito obrigada, irmã, por essa oração tão linda, e muito obrigada a todo mundo que está aqui hoje, por a gente poder estar junto, né? Um tempo tão exigente para todos nós. Quero dizer para vocês que é uma imensa alegria, uma honra poder estar com vocês e fazer algumas reflexões para a gente caminhar junto. Está com o meu companheiro Frei André, que também é do Sinfrajup. É uma honra a gente estar junto aqui, partilhando com vocês. Frei Soneca, que alegria te ver depois de tanto tempo. Então, paz e bem, e que bom que a gente está junto. Queria também começar essa reflexão com a memória do Juan Lopes, nosso companheiro, amigo da Rede Igrejas e Mineração, do Movimento Laudato Si de Honduras, uma figura maravilhosa, estava saindo da igreja, foi assassinado na porta da igreja, tinha acabado de celebrar, fazer uma liturgia da palavra, e foi assassinado na luta que ele tinha lá numa região de um rio chamado Guapinol, onde uma grande empresa está querendo há muitos anos já entrar, e já foram várias pessoas que defendem o rio e a natureza ali assassinadas. Então, nós estamos fazendo uma reflexão sobre esse tempo da criação, um tempo em que nós somos chamados a esperançar no meio desses assassinatos e no meio de assassinatos cotidianos de seres humanos e não humanos pela fumaça e pelos incêndios criminosos no nosso país. Quem está em São Paulo, quem está em Rondônia, quem está sendo sufocado pela fumaça, já está comprovado que os incêndios são criminosos, e essa mudança é uma mudança tão brutal que mesmo os cientistas que eram mais conservadores em ter uma palavra apavorante, como o grande cientista Carlos Nobre, que inclusive da Comissão de Ciência do Vaticano, disse: eu estou apavorado, porque as mudanças estão acontecendo numa escala muito mais rápida do que a ciência tinha previsto. Então, no meio desse tempo, nós somos chamados a esperançar. Eu acho que esperançar hoje tem que ser feito com uma imensa responsabilidade. Esperançar não pode virar para nós uma palavra fake,
não pode virar para nós sacramentalismo, sabe? Aquela palavra que você fala e porque você fala parece que você já fez. Para nós, hoje, esperançar tem que ser sacramento, tem que ser palavra sagrada, palavra difícil de pronunciar e palavra que nos compromete inteiros, e nos compromete de corpo e alma, nos compromete com uma vida que se coloca na defesa da vida. Então, é a partir desse lugar, o afeto da esperança é um afeto muito precioso para a humanidade. Tem um mito bonito dos gregos que dizia que quando Pandora abriu a caixa de Pandora e todos os males saíram de dentro da caixa, Epimeteu conseguiu fechar quando quase tudo tinha saído. E o último dos males que não conseguiu sair foi a desesperança absoluta, porque uma vida sem esperança é uma vida que não é vivida, né? Então, a esperança, a gente diz, é a última que morre e a primeira que ressuscita. E por isso também ela é um afeto tão fundamental que nos humaniza e nos aproxima de toda a criação. Então, hoje, falar de esperança, falar de esperançar, tem que ser, assim, aquela palavra que a gente fala como uma palavra sacralizante da nossa vida, da nossa ação e do nosso compromisso, porque ele é o afeto que nos permite enfrentar esse tempo de devastação, esse tempo distópico, esse tempo em que parece que o futuro está sendo fechado, né? Esse tempo anti-apocalíptico. Que vocês sabem, o Apocalipse é revelar, Apocalipse é desvelar. E a mensagem de João, quando foi escrita, é uma mensagem que diz, olha, o futuro está sendo construído agora, e se as alianças perversas não forem desconstruídas, esse é o horizonte. E é por esse horizonte que nós seguimos o Cordeiro degolado, o Cordeiro que no seu próprio corpo traz a marca do enfrentamento à violência, nesse chamado à ação não violenta, mas a uma ação comprometida com a transformação. Então, é desse lugar que eu queria falar com vocês hoje, e a Lucilena até falou, mãe, você quer trazer PowerPoint, não sei o que, eu falei, não, eu acho que eu prefiro, como é pouco tempo, e nós somos companheiros de caminhada, eu queria compartilhar com vocês 4 ideias, normalmente eu falo de 3, porque eu amo a Trindade, mas hoje eu quero falar com vocês de 4 ideias, 4 conceitos, 4 aberturas para a gente pensar como esperançar e como agir com a criação nesse tempo do mundo que nós estamos vivendo. A primeira ideia que eu queria compartilhar com vocês é que o que a gente está vivendo no Brasil, e junto com o que a gente está vivendo na América Latina, o assassinato do Juan, todos esses acontecimentos, eles não são acontecimentos isolados. Sabe, quando a gente às vezes tem uma dor num lugar e o sintoma não está claro, e se a gente fica vendo só as partes pipocadas, a gente não junta o quadro, nós estamos num acontecimento assim. Eu me lembro, quando a gente estava começando o Sínodo para a Amazônia, eu estava do lado do Gogó, um companheiro nosso da CPT, e o Gogó começou a passar mal, ele começou a sentir um enjoo, uma dor de estômago, e aí, graças a Deus, tinha uma pessoa lá acompanhando essa reunião, que era um enfermeiro. Quando ele olhou para aquele sintoma do Gogó, que era de enjoo, de mal-estar, de cansaço, ele disse, você está tendo um infarto. Então, ele diagnosticou porque aqueles vários sintomas fecharam, e para ele, que tinha olhos para ver, ele conseguiu entender o que estava acontecendo. Nós estamos vivendo no Brasil e no mundo uma situação que é assim, que são tantos acontecimentos, tantos sintomas, que às vezes a gente tem dificuldade de juntar e dar uma unidade. A gente fala tudo está interligado, mas o que significa isso? O que significa o que a gente está vivendo e como é que isso acontece? Nós hoje estamos vivendo, por exemplo, no caso do Brasil, um processo de queimadas crescentes. Nós sabemos que muitas delas criminosas, queimadas que destroem o meio ambiente e, entre aspas, abrem caminho para ampliação do agronegócio. Então, vejam que a gente
está com uma expansão imensa do agronegócio, que não aconteceu à toa. O agronegócio, como ele é hoje, ele tem apoio e incentivo do governo federal há pelo menos 15 anos. Então, a gente tem um apoio intensivo para um modelo de desenvolvimento, põe todas as aspas aí, e depois a gente fica aprisionado neles. A gente estava há pouco tempo numa reunião lá em Salvador, e tinha uma companheira que contava a história da cidade dela, que é uma cidade em que o número dos casos de câncer quintuplicou nos últimos 20 anos, porque é uma cidade que está imersa no meio do agronegócio e tem uma quantidade de veneno sendo pulverizada imensa, então os casos de câncer estão quintuplicando, e a prefeita que vai ser eleita é a prefeita que é a maior proprietária de fazenda, é uma grande representante do agronegócio, mas ela paga o transporte das pessoas que têm câncer para virem fazer tratamento no Hospital de Barreto. Então, vejam como é que a gente vai criando uma espécie de aliança diabólica, em que a gente vai ficando aprisionado àquilo que nos consome e nos maltrata. Então, a gente tem hoje um Congresso que favorece esse sistema, que é um sistema de morte. As pessoas foram eleitas e, portanto, têm mais poder e podem, no futuro, serem eleitas mais vezes. Então, a gente vai fechando determinadas alianças diabólicas que vão levando a gente a esse tempo que nós estamos vivendo, e esse é o primeiro conceito que eu gostaria que a gente compreendesse. O que nós estamos vivendo não são eventos isolados, enchente em Porto Alegre, queimadas aqui, tufão lá, não. Nós estamos vivendo um novo tempo do planeta Terra. Um cientista chamado Bruno Latour chama isso de um novo regime climático. Os cientistas dizem que é o antropoceno, o momento em que no planeta Terra alguns seres humanos têm poder de interferir em toda a esfera da vida. Não somos só mais seres biológicos nesse sistema. Hoje, a ação humana destruidora chegou ao seu ponto máximo. Então, essa é a primeira ideia que eu gostaria que a gente registrasse. A ideia de que nós estamos no antropoceno, no momento em que o planeta Terra vive um novo regime climático. Esses anos de 2023 e 2024 foram os mais quentes em 125 mil anos, mas serão os anos mais frios no futuro que nós temos pela frente. Então, vejam, num planeta como o nosso, um planeta maravilhoso, um planeta incrível, um planeta simbiótico, um planeta que a vida gera vida, que a vida gerou mais vida, que em 4 bilhões de anos, cada vez mais vida se fez, uma vida com mais pluralidade, com mais riqueza, com mais diversidade. Alguns seres humanos estão podendo afetar de uma maneira destruidora, como nós nunca tínhamos visto antes. Então, olhar para isso é condição para a gente fazer penitência e mudar. Se a gente não olha para isso, se a gente não nomina isso, e se a gente não diz o sistema capitalista, tal como ele está hoje, ele fecha o futuro, nós também não sabemos como fazer um processo de esperançar, de converter e de transformar. Então, essa é uma primeira ideia que eu gostaria de compartilhar com vocês. A segunda ideia, ainda uma ideia dura de tratar, é a seguinte: ao mesmo tempo que nós estamos fazendo isso com o planeta, o que está acontecendo com a nossa sociedade? Nesse mês passado, houve um encontro da REPAM, a Rede Eclesial Panamazônica, juntando pessoas representantes de toda a Amazônia, e eles fizeram um processo preparatório, fazendo um diagnóstico do que estava acontecendo na Igreja da Amazônia. E a palavra mais citada nesse relatório foi cansaço.
cansaço foi a palavra que apareceu mais vezes nesse relatório. E aí, quando essa palavra apareceu, a Márcia Oliveira, que é a pessoa que ajudou a organizar, ela trouxe para a cena um livro que eu gostaria muito de sugerir a vocês como uma leitura de reflexão para o nosso tempo presente. É um livrinho pequenininho, publicado pela editora Vozes, de um autor coreano que mora na Alemanha. Ele chama Byung-Chul Han, um nome complicado para falar, e o nome do livro é A Sociedade do Cansaço. O Byung-Chul Han, nesse livrinho, depois eu boto no chat a referência bibliográfica, ele diz assim: olha, pessoal, nós estamos entrando numa nova fase de organização da sociedade. Nós estamos passando do que tinha sido a sociedade produtivista, a sociedade moderna, para o que ele chama a sociedade do desempenho. Ele diz, de que a gente entrou na fase do neoliberalismo, quando acabou a Guerra Fria, aquela disputa entre Rússia e Estados Unidos, a grande Guerra Fria, quando acabou isso, quando foi derrotada a União Soviética e quando a ordem neoliberal se impôs, nós deixamos de ter uma ordem em que você tinha um patrão, aquela ordem clássica que os marxistas diziam, né? Você tem o patrão que explora a força de trabalho, as pessoas estão sendo exploradas na sua força de trabalho, mas aquelas pessoas têm um explorador fora delas. Quando elas estão no trabalho, elas estão no tempo de trabalho, quando elas saem do trabalho, ainda que elas tenham uma jornada extensa, elas têm uma vida fora do trabalho. Ele disse, nós hoje vivemos o que ele chama a sociedade do desempenho. Ele disse, nessa sociedade, nós não temos mais esse patrão que nos explora. Nós mesmos viramos o nosso próprio explorador. Ele disse, na sociedade do desempenho, na sociedade neoliberal, cada um de nós é patrão e se autoexplora. E mais ainda, a gente faz isso chamando isso de liberdade. É o fenômeno do esgotamento que quase todos nós estamos. Porque nós hoje não competimos contra um patrão ou nos juntamos com os nossos companheiros para fazer greve e conseguir melhores condições de trabalho. Ele fala assim, olha, o sujeito do desempenho não está submisso a ninguém. Em lugar da coação estranha, surge a autocoação, que se apresenta como liberdade. Então, é a pessoa que é empreendedora de si mesma, a empresária de si mesma, a que tem que estar se promovendo todo o tempo a si mesmo. Ele fala, essa evolução está estreitamente ligada às relações de produção capitalistas. A sociedade do desempenho é uma sociedade da autoexploração. O sujeito de desempenho explora a si mesmo até se consumir. Ele desenvolve esse processo como uma espécie de autoagressividade. E não à toa, as doenças que mais acontecem no nosso século não são justamente as doenças da exploração externa. Quem não ouviu falar agora do burnout? Burnout é a pessoa que queima, né? Você se explora, se esgota, a tal ponto que depois você está completamente consumido. E ele diz, a gente não compete mais só um com o outro, a gente compete com a gente mesmo. E como a gente introjeta, a gente tem que ser o sujeito do nosso próprio bom desempenho, a gente não tem limite nessa exploração. Não tem mais a separação do tempo do trabalho, do tempo do lazer. As pessoas exigem de você todo o tempo, a resposta pela internet. E mais, as pessoas se expõem nas redes sociais todo o tempo e têm que expor o seu melhor. Então, é uma sociedade do esgotamento e uma sociedade que leva as pessoas a desconfiarem umas das outras, porque elas estão competindo entre elas e contra elas mesmas. Então,
a gente, na verdade, vai vivendo um mundo que é todo um mundo dessacralizado. Esse processo, esse mundo que nós vivemos, nos leva, por um lado, a que a gente precise mudar profundamente, e, por outro lado, em que as condições de mudança estejam cada vez mais difíceis. Então, é como se a gente estivesse vivendo uma espécie de contradição. A gente está vendo a realidade, e parece que a nossa ação vai ficando impossível, como se fosse um hiperobjeto que a gente não consegue abarcar. Diante disso, pessoal, como esperançar? Como esperançar? Com honestidade, como esperançar com um sentimento cristão profundo. Eu acho, e aí isso é uma partilha que eu gostaria de fazer com vocês para a gente pensar junto, que o nosso caminho hoje é um caminho que exige de nós que somos cristãos e cristãs o sentido mais profundo da nossa fé, o sentido mais visceral da nossa fé, o sentido mais também que nos dá menos certeza, mas que nos abre mais possibilidade. O tempo que nós estamos vivendo é um tempo em que o medo é cultivado, em que a indiferença é cultivada, e um tempo em que atuar em conjunto se torna muito difícil. Eu acho que de todas as imagens do Novo Testamento, e elas são muitas, que nos podem inspirar, eu acho que talvez nesse momento a imagem de Maria Madalena seja aquela que pode, de fato, ajudar a gente a ser uma igreja de novo tipo. Uma igreja Madalena, a gente dizia no fim do sínodo, no fim do sínodo da Amazônia. Porque vejam, quando Deus estava morto, quando a noite era escura, quando Madalena e as outras mulheres que tinham seguido com Jesus desde a Galileia até Jerusalém estavam com medo e não sabiam o que fazer, Jesus estava crucificado, o corpo tinha sido baixado, elas tomaram uma atitude de profunda coragem, mas não uma coragem que desconhece o risco. Elas tomaram uma atitude de coragem amorosa, juntas, na noite escura, sabendo do risco, da violência do Império Romano, preocupadas também com os próprios irmãos delas, com os próprios irmãos seguidores de Jesus, que tinham negado Jesus naqueles momentos. Elas foram juntas, assim nos contam os evangelhos sinóticos, elas foram juntas à noite, no amanhecer do dia. Elas foram juntas e, porque foram juntas, puderam vencer o medo. E puderam vencer o medo porque amaram muito. Amaram e tinham sido amadas. E tiveram essa atitude que, do ponto de vista estritamente capitalista, é uma atitude inútil, é uma atitude de pura gratuidade. Elas foram velar o corpo do amado. Não tinha mais como salvar Jesus. Elas não estavam indo para salvar, elas não estavam indo para ter uma atitude gloriosa. Elas estavam movidas por amor. E foram em comunidade, e foram juntas, e foram caminhando na noite escura, e diferente do que depois fizeram Pedro e João, que correram para ver quem chegava primeiro, caminharam juntas. E aí tiveram esse gesto, que é um gesto pequeno, diante da morte do teu Deus, que era cuidar do corpo.
E porque elas tiveram esse gesto de entrega, esse gesto de confiança no amor, elas receberam também as primícias da nossa fé. Elas receberam, em primeiro lugar, aquela esperança que não morre com a morte, aquela esperança que permite que a gente continue caminhando contra toda a expressão, contra toda a realidade de devastação e destruição. Porque fazemos a experiência vivencial, mística e espiritual de um Deus que nos amou primeiro, que nos chamou pelo nome, que nos conheceu e nos reconheceu. E essa experiência de amor profundo levou Madalena e as outras mulheres a encontrarem Jesus, de muitas formas, mas também como um jardineiro, como aquele que cuida, como aquele que cuida da casa, como aquele que cuida do jardim, como aquele singelo que volta a dizer: o mundo é um lugar maravilhoso. E receberam dele também a direção: voltem para Galileia. Esse caminho, eu acho que é para nós hoje o caminho do esperançar. É esse caminho de reconciliação com o mundo, esse caminho de voltar a amar profundamente o mundo e encontrar nele, nesse mundo criado, a expressão maior do amor de Deus. É nesse mundo criado que Deus se manifesta primeiro, é nele que Deus fala primeiro do seu amor infinito. Há pouco tempo atrás, meu tempo já está acabando e eu também estou terminando, há pouco tempo atrás, participando de uma reunião da Comissão de Ecologia Integral, um bispo falou para a gente assim, disse: olha, lá na minha igreja, quando eu começo a falar dos temas de ecologia, tem gente que me diz: nós estamos aqui para salvar as almas, não para salvar as árvores. Para salvar as árvores já tem muitas ONGs por aí. E aí a gente dizia: olha, gente, mas é preciso saber muito pouco do nosso mundo para pensar que você pode salvar almas sem salvar árvores. Será que ele não sabe que sem as árvores nós não somos? Sem as árvores não existem os nossos corpos, onde as nossas almas habitam. Sem as árvores, nem mesmo Deus, como Jesus, poderia ter se encarnado e feito essa experiência impressionante de ser nesse mundo. Sem as árvores, não haveria a possibilidade de nós louvarmos a Jesus, de nós sermos seguidores de Jesus, de nós podermos dizer: Deus é amor. Então, só porque existiram as árvores, as abelhas, os rios e os mares, Jesus se encarnou e pôde nos ensinar o caminho desse amor profundo. Então, nesse tempo da criação, eu acho que para nós, cristãos e cristãs, franciscanos e franciscanas mais ainda, o nosso caminho é o caminho de Madalena. É o caminho do amor profundo, que não se deixa abater, mas é o caminho também que abre um percurso de possibilidade para a compreensão que só reconciliados com o mundo nós podemos dar testemunho do amor de Deus. Paz e bem. Paz e bem. Obrigada, Moema. Valéria, você tem pergunta? Pode falar. Tem uma pergunta aqui no chat. A pergunta da Regina Célia. Professora Moema, diante do cenário que está sendo desenhado como a questão do individualismo, como fazer para propor o coletivo para realmente cuidar de verdade da casa comum? Como esperançar diante do negacionismo que se instalou? Vamos conversando uma a uma ou a gente espera chegar mais perguntas? Como é que vocês fazem? Pode ser uma a uma, professora. Pode. Gente, eu não sou professora,
Pode me chamar só de Moema, tá? Eu sou a Tá bom. FS, com muita alegria. Não, dois temas importantes que é a Regina que fez a pergunta? Isso, a Regina Célia. Regina, tá. Dois temas importantes, Regina, que você traz. O primeiro é o negacionismo. Eu acho que esse é um tema muito importante para a gente conversar, sabe, pessoal? Porque se nós estamos vivendo no antropoceno e no capitaloceno, criar o escondimento, velar o nosso olhar, tem sido uma prática intencional das grandes empresas. Hoje já existe, inclusive, um ramo dos estudos na sociologia, que é o estudo sobre a agnontologia. A agnontologia quer dizer a produção intencional de desinformação. E nós já vimos isso em grande escala, estamos vendo agora, na concorrência à Prefeitura de São Paulo, como hoje se produz intencionalmente desinformação. Então, a produção de informação negativa e negacionista, ela é feita com um grande investimento de recursos. Agora, nós, como seres humanos, e nós sabemos disso, temos muita dificuldade de olhar e de enxergar as coisas que vão contra nós. A gente sabe disso. Mudar não é fácil, pessoal. A gente fala de conversão, mas conversão não é uma banalidade. Não é fácil mudar. Todos nós sabemos disso, porque cada vez que a gente tem que mudar, uma parte de nós morre. O homem velho, a mulher velha tem que morrer para que a nova possa nascer, não é isso? Paulo Freire dizia, para a gente aprender, a gente precisa desaprender. Então, é um pouco do que eu sou que deixo de ser para que eu possa ser de novo. Então, fazer o processo de mudança é super difícil, e aí os negacionistas têm uma grande vantagem, que é a gente tem dificuldade de se ver, a gente tem instintivamente uma dificuldade de ver o que nos desagrada, não é? Na nossa família acontece isso. Quantas vezes a gente diz, nossa, eu sou mulher enganada, sou a última a saber, estava acontecendo na minha frente, só eu não vi. Não acontece isso? Vocês já viram isso tantas vezes? Comigo já aconteceu, entende? Com filho, né? Se a última pessoa vê. Não porque os indícios não estão todos lá, porque a negação é parte da nossa formação, da nossa psique. Então, o negacionismo, ele é um processo intencional que as empresas pagam para fazer negação, mas ele conecta, assim, ele encaixa, ele dá match com a nossa dificuldade de ver as coisas que a gente não gosta, a nossa dificuldade de ver as coisas que nos desagradam. E essas novas formas de comunicação, o Byung-Chul Han, ele fala, essas novas formas de comunicação da internet, elas são psicoconectadas, elas se conectam com uma parte do nosso cérebro que a gente mesmo não se dá conta. Então, muitas vezes a gente começa a reproduzir comportamentos que a gente nem sabe por quê. Eles são introjetados num nível infraconsciente, e para a gente se dar conta deles, a gente tem que fazer um enorme esforço de gerar consciência. Então, é super importante isso que a Regina fala. E a segunda coisa é a gente saber que o neoliberalismo estimula o individualismo. Ele parte do princípio que a liberdade é individual e ele estimula o individualismo. Mas, na verdade, o Paulo Freire dizia uma coisa muito linda: ninguém se liberta sozinho. A gente não liberta ninguém e ninguém se liberta sozinho. As pessoas só se libertam em comunhão. Então, como fazer nesse mundo em que a negação está aí, nesse mundo em que o individualismo está sendo alimentado? Tem um intelectual que eu amo, que é um intelectual quilombola brasileiro, chamado Antônio Bispo. O Antônio Bispo morreu no ano passado, ele é quilombola do Piauí, e ele disse, olha, gente, nesse tempo que a gente está vivendo, não basta ser decolonial, a gente tem que ser contracolonial. Então, nós estamos aqui para resistir,
para resistir. Como é que a gente enfrenta o individualismo? Criando comunidade, criando comunhão. Como é que faz isso? De infinitas formas. A Rô faz bordando, a Rô faz dançando em ciranda, não é? São formas e formas da gente criar comunhão, às vezes pequenas, às vezes com o nosso grupo pequeno, que parece que não é nada, mas são formas contra-corrente, são formas contra-coloniais, são formas de resistir a esse avanço do individualismo, do egoísmo e da competição. São formas, às vezes, a conta-gotas, porque ir contra a maré é uma exigência muito difícil. Então, nós temos que saber, viver sob o capitalismo é super cansativo, é adoecedor. E, para resistir, criar comunhão, criar comunidade, criar comunhão, criar comunidade. A gente decidiu aqui, como tem um número bom de pessoas, a gente vai fazer a pergunta que já puseram no chat, depois a gente vai abrir inscrição para a pessoa perguntar, conversando, né? Mas assim, com tempo limitado, hein? Tempo limitado para pergunta para poder todo mundo interagir, tá bom? Então, Valério, tem mais alguma pergunta no chat? Aí você faz e a gente abre para inscrição. Tem a do Marco Carvalho aqui, ó. Faz você então, Francisco. Do Marco Carvalho, Moema. Antes queria falar, o Edilson, você consegue escrever no chat, Edilson? Tenta escrever no chat a pergunta, depois você dá um toque, depois você entra, você fala aí com a Moema. Do Marco Carvalho. Moema, boa noite. Paz e bem. Messaros. É que eu estou lendo aqui, hein? Messaros lembra que o extermínio da humanidade é um elemento inerente ao curso do desenvolvimento destrutivo do capital. Que pistas para superar a alienação do mercado? Ficou claro? Eu não entendi a pergunta. Se você entendeu, parabéns. Eu entendi, mas, Marcos, como a Lucilena falou que vai abrir, se quiser deixar o Marcos falar. Uhum. Faz uma apresentação breve. Pode abrir, Marcos. Marcos, se quiser falar brevemente, rapidamente, pode falar. Não, boa noite. Primeiro, paz e bem a todos, um abraço, rever a Moema, que a última vez que eu vi foi lá no nosso encontro de direitos humanos. E não, é isso mesmo. Aqui a gente está num ambiente franciscano, e São Francisco e Santa Clara, eles fizeram essa passagem difícil, né, do homem e mulher de mercado para a fraternidade, para a sororidade. E se a gente parar para pensar, é a receita para o mundo de hoje. E eu trouxe esse intelectual aí de nome difícil de ler, né, Chico? É difícil mesmo. E ele fala disso, né, dessa vocação que o capitalismo tem para destruir, né? Outro dia, vendo um comentarista da USP no Provoca, ele dizendo, né, que a nossa sociedade tem um capitalismo agora político, né, seu representante, baseado na extrema-direita, mas não tem um outro lado. Na verdade, a gente não tem uma esquerda, né? Se você olhar, a gente não tem um pensamento de esquerda mais propriamente. Então, por isso que eu trouxe esse problema. Como a Moema ela é uma estudiosa do Capitaloceno também, que eu sei, que eu já li alguma coisa dela, eu queria saber como é que nesse ambiente fechado, sem apresentação do outro polo, né, Moema? É a primeira vez, nem na Guerra Fria a gente tinha apresentação do outro polo, seja como for. Aqui a gente não tem. Então a gente parece que tem um polo vencedor
e a gente está vendo como uma receita destrutiva. A gente está falando de esperança, né? Então, como é que faz para fazer essa travessia de Francisco, de Clara, na nossa civilização? Que pista a gente tem, ninguém é ingênuo, mas para começar a sair disso, esse é o sentido da pergunta. Eu respondo já ao Marco, ou a gente vai fazer mais de um? Posso responder? Pode responder, mas... Tá. Marco, super obrigada pela sua reflexão, e a gente está pensando junto, né? Claro que eu não tenho resposta, se eu soubesse. Se eu soubesse, eu já tinha contado para todo mundo há um tempão, né? Mas é exatamente isso. Olha, nos últimos, e parte da nossa compreensão tem que ser essa. Quando acabou a Guerra Fria, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, 1945, a gente saiu da Segunda Guerra Mundial com um mundo organizado em dois polos, né? Um polo capitalista e um polo socialista soviético. Nesse momento, a gente tinha uma disputa de projeto, ainda que, de determinados pontos de vista, quando eles estavam falando de desenvolvimento, e mesmo na relação com a natureza, fosse uma relação de uso e subordinação da natureza aos interesses humanos, mas você tinha, de fato, dois projetos. Um projeto baseado no livre mercado e no valor do indivíduo isolado, e um projeto baseado na comunidade transformada no Estado como representante dessa unidade. Com todos os problemas ou os malefícios de cada um desses projetos, e mesmo com as deficiências do que foi, as imensas deficiências do que foi o projeto socialista, mas nesse período que vai de 1945 até 1989, essa disputa como que abriu um espaço para que novas disputas e avanço da luta por direitos se conformassem. Mesmo a doutrina social da Igreja nasce nesse ambiente. Olha, tem o risco do socialismo, pessoal. Vamos ver como é que o capitalismo provê determinadas necessidades. Aí é que você gera toda a lógica dos direitos humanos, uma concepção de direitos que vai se ampliando. Então, é como se aquela dualidade lá de cima permitisse o florescimento de uma série de outras formas de pensamento. A destruição do bloco soviético e a imposição do neoliberalismo com a vitória da Margaret Thatcher e do Ronald Reagan, eles abrem esse mundo que é o mundo que nós temos hoje, que é um mundo absolutamente dominado pelo capital. E o capital, isso é tão impressionante que a Bíblia diga isso, não podeis servir a dois senhores, é tão impressionante que isso já tivesse lá, não foi uma invenção de São Francisco, né? São Francisco só releu o caminho de Jesus, não podeis servir a dois senhores. Se você está servindo ao Deus dinheiro, ele ocupa o lugar da divindade. O capitalismo é uma forma de religião, que segue a um Deus, que é o dinheiro. Agora, qual é a questão do Deus dinheiro e do capital? É que ele é um Deus mais ciumento do que Javé. Ele é um Deus absolutamente possessivo. E quando você vai servindo ao capital, você vai transformando tudo em capital. Tudo que não era mercantilizável passa a ser valor de mercado. Quando eu era pequena, tomar um copo d'água era a coisa mais simples do mundo. Ninguém pagava para tomar água em garrafa. Quando eu era pequena, há pouquinho tempo atrás, não há muito tempo atrás, mas parece que foi um milênio atrás. Hoje, tudo é comprado e vendido, tudo é valor de mercado. Você vai permitindo que mais e mais coisas se transformem e estejam regidas pela lógica do mercado. Essa lógica vai transformando o mundo da vida em mercadoria, o mundo da vida em mercadoria, o mundo da vida em mercadoria. E a ânsia do mercado, ela é ilimitada, porque esse é o grande problema do capitalismo. Hoje, os bilionários são
tem um acúmulo de dinheiro que seria inimaginável para o maior de todos os imperadores ou para qualquer rei que a gente possa ter notícia. E ainda assim, eles não param de trabalhar para ter mais dinheiro, para ter mais dinheiro e para ter mais dinheiro. Porque essa é a lógica que o Hobbes dizia, né? É uma lógica de insaciabilidade. Se você é insaciável, o mundo vai ser escasso para você. O mundo nunca vai te satisfazer. Mas, se ao contrário, o Ayrton Krenak diz assim, nós ensinamos os nossos filhos a colocar o coração deles para bater com o pulso da terra. Isso é exatamente o que São Francisco diz. A terra é mãe que sustenta e governa. A terra governa. Então, eu tenho que colocar o meu coração para pulsar no pulso da terra. Tenho que me assentar generosamente, tranquilamente, calmamente, no colo dessa mãe, generosa, e colocar a minha necessidade em conexão com a saciedade que vem dela. E, ao contrário de um desejo ilimitado, preencher o meu coração das coisas maravilhosas que habitam aqui e o meu corpo também. Porque se eu partilho, cabe, dá e sobra, porque essa é a terra da abundância. Esse é o mundo que Deus fez para nós, para que haja vida e vida em abundância. Foi para isso que Ele criou. Ele criou para a abundância. Então, de fato, sob a égide do capital, gente, não tem salvação. Não tem salvação. Hoje, parece mais fácil pegar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Mas, no capitalismo, exatamente assim, é o fim de todas as formas de vida que nós conhecemos. Significa, nós temos que enfrentar com toda a nossa pequenez a máquina de moer sonhos, gente, rios e mares, que é o mundo do capital. O Byung-Chul Han, ele fala assim, olha, esse universo do mercadoria não é mais apropriado para se morar. Ele perdeu toda a relação com o divino, com o sagrado, com o mistério, com o infinito, com o supremo, com o elevado. Perdemos a capacidade de admiração. Vivemos numa loja mercantil transparente, onde nós próprios, enquanto clientes transparentes, somos supervisionados e governados. Ele não é católico, ele não é cristão. Agora, olha que comunhão ele tem com a Laudato Si. Ele termina assim esse livrinho dele. Já é tempo de rompermos com essa casa mercantil. Já é hora de transformar essa casa mercantil novamente numa moradia, numa casa de festa, onde valha mesmo a pena viver. É esse o caminho. O caminho é resistir. Muito bem, obrigado, Moema. Bem apropriado esse encerramento aí, fechamento. Mas ainda tenho a pergunta do Edilson aqui, uma colocação, eu acho que você fazer um fechamento aí, aqui no chat. É o Edilson Deodato. Se para enfrentar o individualismo, temos que criar comunidades. Como fazer com que todos nós, cristãos católicos, tenhamos a mesma comunhão através da sinodalidade? Olha, gente, eu vou dizer assim, o que eu acho, tá? Minha opinião. E aí a gente está aqui entre irmãos e irmãs para conversar. Eu acho que não vamos ser todos nós. Eu acho que não vamos ser todos nós. Na verdade, eu acho que a gente tem que compreender que o cristianismo é um caminho plural. Sempre foi. Sempre foi.
desde o momento da presença de Jesus aqui. Jesus já tinha várias formas de seguidores, várias compreensões. Quando Jesus morreu e ressuscitou, entre os seguidores dele já tinham diferentes compreensões de quem ele era, do que era o reino, do que era o caminho, do que era a proposta. Então, eu diria, mais do que criar uma unidade, eu acho que a gente precisa criar uma pluralidade de formas de comunicação a partir de alguns princípios e valores comuns. Eu acho que é isso que a gente pode fazer. Durante muito tempo, enquanto a gente não tinha uma igreja imperial, era impossível definir se você ia ser seguidor de Maria Madalena e compreender o caminho de Jesus nessa perspectiva, ou de Tomé, ou de Tiago, não é? Então, a ortodoxia começa a limitar essas formas de seguir caminho. Obrigada, Maria Aparecida, ela já colocou aí o nome do livro que eu ia colocar. Obrigada, tá? É da Vozes, é bem pequenininho e vale muito a pena. Mas eu acho, então, Edmilson, que o caminho é esse. O caminho é esse que vocês estão fazendo aqui, que nós estamos fazendo aqui. Conversar, ter pequenos gestos, ter atitudes concretas. Hoje, com essas queimadas, hoje, com os povos indígenas sendo mortos e assassinados, hoje, com os quilombolas não tendo seus direitos respeitados. Vamos encontrar onde estão as lutas mais importantes de defesa da terra e vamos nos aliar, e vamos atuar juntos, e vamos ter pequenas iniciativas e grandes iniciativas que nos permitam dar esse salto. Porque quando a gente está em comunhão, vocês já notaram que o nosso coração fica aquecido, fica de fato animado, e esse sentimento de estar junto, ele gera uma espiral de sentimentos positivos, que é ele que pode resistir ao capital. O Spinoza, que é um filósofo judeu do século XVII, XVIII, ele dizia: o sentimento que revoluciona é a alegria. É esse o sentimento que transforma, que abunda e que permite a alegria. Vou contar uma história para vocês e com isso eu termino. Eu já contei talvez para muitas pessoas, eu não fui sempre católica, sabe? Eu venho de uma família católica, mas eu tive meu tempo de rebeldia fora da igreja, e quando eu tinha 33, eu tive uma conversão muito profunda. E aí eu estava começando a estudar, fazendo teologia na PUC, e um dia eu estava com as minhas filhas, minha filha mais nova era pequenininha, e eu estava com ela na praia num sábado, ela e a minha sobrinha, as duas, e eu estava lendo um livro de um filósofo chamado Nietzsche. Eu estava lendo esse livro e, de repente, veio um jovem, um rapaz, assim, chegou perto de mim e falou: "Tem fogo?" Eu digo: não fumo, não sei o quê. E o rapaz parou na minha frente, olhou o livro que eu estava lendo, e ele era claramente esquizofrênico, o que a gente naquela época chamaria de esquizofrênico. Ele disse: "Olha, você sabe, eu saí do Pinel." O Pinel é uma clínica, né, bem perto ali da Praia do Leme, quem é daqui do Rio sabe. "Eu saí do Pinel e não sei o quê." E aí ele falava comigo, falava com as almas, ou com sei lá o quê, voltava a falar comigo. E aí daqui a pouco ele falou: "Você está lendo Nietzsche?" Eu falei: "Caramba." Eu falei: "Tô." E ele disse: "Pois é, você sabe que de todos os aforismos do Nietzsche, o que eu mais gosto é aquele: aonde estão vocês, cristãos, que não manifestam a alegria do Senhor ressuscitado? Aonde estão vocês, cristãos, que não manifestam a alegria do Senhor ressuscitado?" Eu acho que essa alegria do Senhor ressuscitado, ela se revela para nós na partilha e na comunhão, no encontro, no estar juntos, no fazer coisas juntos e no partilhar. Eu acho que esse é o nosso caminho de resistência, de rebeldia, de revolução e de transformação. Esse é o caminho que Francisco e Clara fizeram, e esse é o caminho que nos inspira ainda hoje para sermos anunciadores da Boa Nova.
a nova de que a morte não tem a última palavra, a nova de que nós devemos seguir para Galileia, e que aonde nós estivermos juntos, Ele está com a gente também. Faz bem. Temos mais uma pergunta, pode ser? Da Rosana. Deixa a Rô falar. Oi? Rô. Ela mesmo fala? Posso Então, falar? Posso falar? Pode. Então não preciso ler, já está ao vivo. Pronto, facilitou. É porque assim, a gente tem que escolher um caminho para investir nessa mudança, né? Se todo mundo que tem um pouco de consciência tem que escolher. E eu estava lendo o livro do Marcelo Gleiser e ele falou assim: o caminho do terror, o caminho do medo, a gente já viu que nem bateu na porta. E aí ele recupera a história, ele vai pelo caminho da história, vai pegar lá o lugar do planeta Terra, desde Galileu Galilei, e fala que a gente tem que entender essa recolocação da Terra e do nosso lugar junto como ser vivo. Encontrei depois um filósofo italiano contemporâneo que vai dar uma definição de sensível, que é o Coccia. Agora eu não lembro o nome dele. Emmanuel Coccia. Pronto. Ele trouxe uma definição do sensível que me deixou muito mexida, no sentido de que o sensível nos atinge, não muda a realidade, mas não tem outro caminho a não ser por ele. E aí, a pergunta é, se a gente tem que escolher um caminho para arriscar essa mudança, se o terror não seria somente a história, ou seria a história e o sensível? Né? Pela poesia, pela beleza, pela bondade, que a beleza só é bela porque é boa, e uma dedicação mesmo que supera a lógica mercantilista, supera, e exige que a gente trabalhe muito, muito, né? Então, assim, eu queria ouvir de você, onde que a gente pode, por hora, investir mais neste caminho sensível? Na história, na beleza, na bondade, né, nesse fazer. O que você me ajuda? Rô, a gente se ajuda junto, né? Eu gosto demais desses autores que você citou, e esse livro do Marcelo, Universo Consciente, né? É lindíssimo, e o Emmanuel também. Eu acho que hoje, para a gente, não tem um caminho, sabe? Uma questão complexa como a que a gente está vivendo, um hiperobjeto como a crise que a gente está vivendo, ela não vai ter um caminho só. Ela vai ter uma pluralidade de caminhos. E talvez essa seja uma coisa que a gente que estava muito acostumada a já saber qual era o caminho, ou achar que já sabia qual era o caminho, e a ter um caminho único, a gente vai ter que se acostumar a fazer um pouco diferente. Eu acho que fazer diferente é reconhecer uma presença transcendente na imanência, sabe? É reconhecer a presença espiritual em todas e cada uma das coisas que são no mundo. O Papa Francisco, na oração que termina na Laudato Si, ele diz: Deus, que tu que estás presente na mais pequenina das criaturas. Eu acho que essa foi a experiência espiritual profunda que São Francisco fez. Essa é a experiência. Olha, ele teve que se desenvolver, ele teve que se desnudar daquilo que dava limite para ele, daquilo que já determinava o lugar que ele tinha, né? Como filho do Bernardone, como Tatatá, com aquelas roupas. Ele teve que ficar nu disso. E ficando nu disso,
ele foi caminhando pelo mundo. Sempre quando eu penso ele andando descalço naquela neve, eu digo, ai, Francisco, eu queria tanto só botar um sapatinho para você não sentir tanto frio. Mas por essa sensibilidade. E na oração diante do crucifixo, ele pede, Senhor, dai-me sensibilidade. Então, essa sensibilidade que machuca, né? A gente diz, as pessoas muito sensíveis se machucam, mas é essa sensibilidade que cria nexo profundo, que cria nexo intrínseco, que cria nexo visceral, que não é só cabeça, na América Latina eles falam do sentir-pensar, dessa conexão que junta, desse elo que junta e que abre esse chakra por onde vem também, né, de cima para baixo, a conexão. Então, eu acho que é um pouco a gente se deixar envolver, se deixar penetrar por esse Espírito de Deus que habita em toda a criação. E mais do que a gente conduzir, a gente dizer, Senhor, que queres de mim? Eu tenho rezado muito de novo essa oração, mais até do que o cântico das criaturas, sabe? Porque ilumina as trevas do meu coração, que às vezes quando está tudo tão escuro, nosso coração fica tão cheio de trevas, o nosso coração fica cheio de trevas e a nossa vista embaça. Então, dai-me essa sensibilidade para que eu possa seguir o teu verdadeiro conhecimento. Me deixa sentir no mundo como quem habita um mundo cheio de amor. Fazer essa experiência profunda que me dá também coragem de não ter medo de me machucar. E aí, isso é sempre por muitos caminhos. Eu amaria ser artista, ser poetisa, escrever poesia. Quando eu vejo, às vezes, um post, eu digo, gente, como é que esses artistas conseguem, né, num filme, num vídeo, você errou, num bordado, expressa o que milhões de palavras, às vezes, não conseguem chegar. Mas eu acho que é justamente não ter que escolher um caminho só, poder combinar os caminhos, é o que hoje pode nos ajudar a resistir com mais ternura. Agradecida, imenso. Lu, eu peço para você ser bem objetiva por causa do tempo, eu acho que tem mais gente para perguntar também. Eu vou ser rápida. Obrigada. Boa noite, muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui, ouvi-la, conhecê-la. A minha pergunta tem muito a ver com a sua última observação sobre o pensar, o fazer, o sentir. E eu tenho uma equipe de professores, de alunos, para todo dia ao meu lado, e crianças muito pequenas que falam que deveriam morrer ou deveriam não existir, e eles, esses dias, um deles falou para mim, eu não sei como, porque eu vivo, e eu não tenho ninguém no meu coração. E daí eu falei para ele, mas eu preciso saber onde está a chave da porta do seu coração, para a gente poder entrar. Ele falou assim, então, é exatamente isso, você tem que me ajudar a achar a chave da porta do meu coração, porque eu não sei onde ela se encontra. E ele verbaliza muito bem isso. E daí eu fico pensando nas professoras, que são jovens da geração Z, que eu tenho, todas, e elas pensam e fazem, mas nada passa pelo coração. É claro que não passa pelo sentir. E quando a gente pensa que qualquer relação com as crianças tem que ter emoção para que tenha significado e faça sentido, esse é o meu grande desafio todos os dias. Como fazer com que os adultos que estão com as crianças pensem no sentir. E nós temos uma floresta na escola. Eu fui contratada nessa escola por conta de eu ser apaixonada pelas escolas da floresta. É por isso que eu estou aqui. E eu vejo a dificuldade
porque a floresta, para essas professoras jovens, não são de nenhum interesse delas, talvez pelas histórias infantis, né? Na floresta tem lobo mau, tem bruxa, então afastam as crianças e elas mesmas da floresta. Então eu gostei muito de ouvir, foi uma provocação bem interessante, e como fazer sentir, como sensibilizar para o sentir. Obrigada. Nossa, Lu, eu acho que talvez essa seja a pergunta mais difícil, né? Que é como é que você ensina a amar, né? Como é que você ensina a amar? E, em geral, a gente diz que para amar, a gente foi amado primeiro, né? A gente foi amado primeiro. Alguém nos amou primeiro, porque senão a gente não saberia amar. E dentro da nossa conexão religiosa com o mundo, isso dá para a gente um lugar de conforto muito, muito lindo, né? Você pensar que cada um de nós é único, cada um de nós é intransferível, e num mundo incrivelmente espetacular, você pensa assim, olha, o nosso planeta é numa galáxia que tem trilhões de outros planetas, trilhões de outros planetas. E essa é só uma das galáxias, né? Existem infinitas outras galáxias. Esse livro do Marcelo Gleiser é bonito para isso, né, Rô? Existem milhares de sóis e milhares de planetas. E em todos esses, quando a gente consegue chegar para ver, nenhum deles existe a vida. O planeta Terra é o único planeta que abriga a vida. E abriga a vida num percurso super longo que a gente às vezes se esquece, né? 4,3 bilhões de anos tem o planeta, 3,8 bilhões de anos o começo da vida, com as pequenas bactériazinhas que habitaram sozinhas e dominaram o planeta Terra por bilhões de anos. 600 milhões de anos começaram a aparecer os animais, né? Tudo isso feito com simbiose, tudo isso feito com interação. Esse é um planeta simbiótico, um planeta em que a vida gera mais vida, né? Que a vida permite que a vida seja cada vez mais complexa e mais exuberante. Como despertar o amor por esse processo tão impressionante que você pensa 13 bilhões de anos para que exista um corpo como o meu, ou como o teu, ou como o do Soneca, ou como o da Valéria. 13 bilhões de anos, milhares de estrelas, a Terra, a Lua e o Sol. Nós somos um planeta absolutamente dependente do Sol. Nós somos seres cósmicos, verdadeiramente somos seres cósmicos. O nosso corpo é só 10% humano. Só 10% das nossas células são exclusivamente humanas. Ele é todo habitado por outros seres. Nós somos em nós mesmos seres hospedeiros de seres. Como o planeta Terra, que é um superorganismo, é também hospedeiro de seres. Como não se maravilhar com isso? Então, eu acho que o único caminho é abrindo possibilidades de experiências do mistério. Abrindo humildemente possibilidades de experiência do mistério. E o mistério vai ser sempre único, e o mistério vai ser sempre o mesmo, e vai ser sempre único de uma outra forma. E o mistério nos irmana também. Eu acho que só essa possibilidade da generosidade, da bondade que não se deixa abater e que não se deixa amargar por esse não sentir, né?
Eu acho que se eu fosse ser professora hoje, nossa, ia ser uma imensa exigência. Vocês estão na frente mais importante da batalha para salvar o mundo. De minha parte, toda oração que eu puder é para ti. Mas eu diria isso. Quais são as experiências que permitem sair desse lugar que o indivíduo fecha nele mesmo, né? Cria uma espécie de exoesqueleto fora e ele vira uma concha fechada, né? E como abrir suavemente para que ele possa, aquele coração que pulsa lá dentro, fazer conexão com o mundo da vida. Eu acho que é isso. Muito obrigada mesmo. Já deu inspiração para muitas semanas aí para pensar. Obrigada. Bom, boa noite, pessoal. Paz e bem. Moema e Irmã Inês, né? Lá no comecinho da conversa de hoje, a Irmã Inês estava já lembrando de um fato, né? Que amanhã os franciscanos comemoram os 800 anos das chagas, né, de São Francisco. E ela lembrou que você talvez ia tocar em algumas chagas, como tocou, né? Falou da chaga do antropoceno, né, o homem que interfere no equilíbrio, né, do planeta Terra. Falou da questão do capitalisteno, né, que é o capital como senhor das relações, o senhor da organização, inclusive da Terra, né, da agnotologia, que é essa cultura de produzir a ignorância, a fake news. Então, são marcas, né, que a gente pode considerar como chagas nos dias de hoje. Tá? E que, por mais que pareça que são sinais de morte, né, nós temos aí essa esperança, né, que o tempo da criação pede para a gente, né? Que é esperançar e agir com a criação, né? Então, que essas chagas se tornem para nós, né, mais uma oportunidade da gente provar a nossa fé, provar a nossa missão de querer que a nossa casa comum seja realmente aquele jardim que lá em Gênesis Deus nos deu, né, colocar o homem para cuidar e guardar da criação, né? Então eu fico nesse pensamento hoje em dia, né, que não perder a esperança nessa maluquice que estamos vivendo hoje já é um ato revolucionário, né? Já é um ato que a gente tem que ter como coragem de falar assim, eu acredito que nós vamos conseguir. E aí eu gostaria de deixar uma pergunta, talvez, ou para você, Moema. Aliás, você já deu várias respostas sobre isso, né? Para a irmã Inês também, né? Como que a gente pode nutrir a nossa fé, nutrir a nossa esperança, né, nesse cenário, né? Olhar para todas essas chagas, né? Olhar para todo esse sofrimento e ainda nutrir a esperança que nós vamos, talvez não vencer, mas para sermos fiéis, como diz o Padre Júlio. Aí eu deixo essa reflexão para a senhora ou para a irmã Inês. Irmã Inês, está aí, irmã Inês? Para a irmã Inês. Sim, estou, né? É difícil, eu até coloquei no chat uma coisa impressionante que nós estamos contemplando, né? Esses dias, agora menos, né? Mas, assim, a natureza, ela mostra essa esperança para nós, né, Adilson? Os IPs. Eu moro em São Paulo no momento, né? E o ar lá, de fato, está péssimo. Se está péssimo aqui no interior, que eu estou agora em Guaratinguetá, para celebrar o carisma amanhã com as irmãs, imagine em São Paulo, né, como está o ar. Às vezes a gente parece que até quer puxar o ar, né, e não vem.
mas eu tenho andado muito de trem, né, visitando as casas sociais que o Cefras, onde nós trabalhamos. E esses dias eu fui de São Paulo a Mogi de trem. E que impressionante os IPs, né, a resistência dos IPs. Com todo esse ar, com toda essa fumaça, essa poluição que você não, parece que não vai sobreviver, e eles dão um show de beleza, de leveza, né? Que quando a gente olha para eles, ali tem esperança, ali tem vida, né? Então, eu vejo assim que para curar essas chagas, a Moema já deu várias pistas, acreditar que essa esperança está em mim, né? Ela está em mim, eu posso fazer atos pequenos, né? E com esperança. Agora, se eu também vou desanimada, né, cansada, não vai dar certo. A Moema citou a Rô, né, a Rosana, que faz bordado, que faz dança circular, e a Lô, que está com um grupo de professores, né. Então, nós precisamos acreditar que eu também contribuo, que eu posso semear a semente boa, né, e ela vai frutificar. Então, esse contato mais pessoal, mais humanizador. A Moema falou de humanizar, né, as nossas relações também. Isso é muito importante, né? As pessoas se encontram, não dá bom dia. Quando a gente dá bom dia, a gente parece que onde que eu estou, né? Então, eu creio que seja isso que nós vamos curar as chagas, né? Permitir, né, que nós temos as nossas chagas também, e permitir que o nosso Criador nos cure, né, fazendo o caminho de Madalena, e vamos em frente com toda a fé, né? Com fé eu vou. A fé não pode faltar, como diz o Gil, né? Obrigado, irmã. Tá. Ô, Valéria, vou passar a palavra para você ver como é que está o chat, se tem alguém mais aqui para falar, e vou devolver também o hábito para a Lúcia aqui. O Frei Soneca levantou a mão aqui, ó, rapidinho. Opa, minha gente, nós temos um confrade capuchinho que toda vez que um tempo atrás, quando eu tinha mais contato, que eu perguntava para ele, como é que você está? Tudo em paz? Aí ele logo dizia, tudo em paz, na paz inquieta. Então, que essa paz inquieta tome conta da gente, né? Muito bem. Muito bom isso. Muito bom. Alguém mais quer fazer alguma consideração? É a última, hein? Para adiantar da hora. Expressar meu agradecimento à Moema, a irmã Inês. A mensagem que trouxe aqui acalentou o coração da gente, a alma. Foi muito importante, deu um aquecimento aqui no peito, aqui, uma coisa boa, um sentimento bom. Que esse sentimento possa também ajudar a gente aqui a caminhada, né? Que cada um de nós também sinta a paz do Senhor aí. Então, muito agradecimento à irmã Inês e à Moema. Obrigado. A relação do amor, fiquei pensando assim, né? E quando a gente começa a contemplar, como a irmã Inês falou, dos IPs, contemplar a natureza, né? Os céus, planetas, enfim, tudo, né?
a gente consegue, eu acho, ter mais resistência, né? Porque há uma troca de energia boa ali, de amor, né? E que a gente consegue enxergar Deus em tudo. Mesmo que não acredite nele, você passa a pensar como que surgiu tudo isso, né? E passa e não dê o nome de Deus, mas vai pensar numa força. O que trouxe isso tudo aí, né? Então, eu acho que esse é um caminho bom para isso. Né? Para a pessoa deixar esse pensamento, talvez se animar mais, dar mais valor a ela própria. Pode falar, Rosana. Pronto. É que essa experiência de olhar para os IPs, ela é uma coisa que, para mim, é muito sensível e muito comovente. E esse ano, nessa construção de uma experiência para celebrar a beleza dos IPs, eu não sabia que os IPs iam dar o show que deram, devido ao estresse que estão vivendo. E aconteceram coisas maravilhosas, independente da experiência em si, todo o preparo. E teve pessoas que falaram assim, você sabe que na minha rua tem um IP, e esse ano ele floriu? Aí ela parou, ou eu olhei para ele esse ano. Então, assim, esse sensível, essa provocação, que foi pela beleza, foi pelas etapas, foi pelo ciclo dele. E eu estou chamando ele de grande mestre, né? De grande mestre. É um mestre que ele dá sombra o ano todo. Na situação mais difícil, ele concentra. Depois, ele, para não perder essa concentração, explode em flor, alimenta todo mundo que está em volta e vai atrás da água, com a sua raiz que vai penetrar mais ainda. E logo depois ele dá os frutos em abundância, sem critério, sem saber se ele vai cair no asfalto, se ele vai cair no chão, se ele vai cair na terra. Ele dá, ele oferece, ele entrega, ele é uma lição de generosidade. E depois ele volta com as suas folhas e traz a sombra. Traduzir isso na preparação dessa experiência com as imagens foi algo incrível, né? E esse olhar, aí nesse interim, eu recebi da Uma Paz, de São Paulo, um e-book que eu posso passar depois para vocês, através do Frei André, que no inverno, São Paulo não tem só IP. São Paulo tem muitas flores. Foi uma pesquisa específica de uma trabalhadora da Uma Paz, de todas as flores que tem em São Paulo no inverno. É algo surpreendente. Então, depois eu passo para o Frei André, e o Frei André entrega para vocês, porque é uma preciosidade. Naquela secura, naquela falta de chuva, aquelas cores, aquelas flores, e o IP também, né? Então, assim, ele é um grande mestre. Ele é um grande mestre, né? E se a gente... E aí também ganhei nesse interim a Vida Secreta das Árvores. É outro recurso maravilhoso. Ele tem em audiolivro e tem em livro, que é maravilhoso, que não tem comunidade mais colaborativa que as árvores. Não tem.
Então, depois, para o Frei André, eu entrego todo esse material para ele passar para vocês, porque ainda dá tempo de ver os ipês com fruto. Alguns ainda têm flores e outros já estão oferecendo as suas sementes. Então, pegue a semente. São Paulo está difícil de plantar, mas pega a semente, arruma uma caixinha e muda para um lugar. Né? Obrigada. Então, gente, vamos tirar nossa foto. Abre as câmeras aí. Ana Maria, Regina Célia, Marilde, a Rosana. Abre a câmera, Rosana. Michel, Ana Lu, a Ellen, Rosimeire, Sandra, Tiramos. ai, gente, nós tiramos, mas teve gente que não abriu a câmera. Estão tímidos hoje. Pois é. Gente, muito obrigada pela presença de todos vocês. Muito obrigada, irmã Inês, pela linda oração, pela participação, pela presença, por tudo. Moema também, muito obrigada por todos os ensinamentos, pelo ânimo que deu para a gente. Muito obrigada mesmo, gente. Paz e bem. Em outubro, a gente vai ter, no dia dia 21 de outubro, a gente vai fazer, o tema será os 800 anos das Chagas. Francisco Surian vai tratar para a gente. Então, aguardo todos vocês aqui para a gente refletir junto, rezar junto e tudo mais. Muito obrigada. Paz e beijo para vocês todos. Ah, tem um bênção final. Frei, dá a bênção para a gente. É o senhor mesmo. Frei Soneca, é isso? Eu? Eu posso passar a benção para a Moema? Não, Soneca, por favor, passa para você mesmo. Então vamos pedir e reconhecer essa bênção de Deus, para que a gente seja a bênção de Deus para os irmãos, para todas as criaturas. Então, a bênção que recebemos só se torna bênção quando somos bênção. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Paz e bem, pessoal. Paz e bem, minha gente. Obrigado, Moema. Obrigado, Eminei. Obrigado a você. Paz e bem. Gente. Prazer em ver tanto rostinho aí conhecido, né? Isso. Legal. Um beijo grande. Beijo, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Beijo, tchau. 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 Obrigada.